Salve galera, aula de número 23 na Química A. A gente vai continuar a falar das propriedades físicas dos compostos orgânicos. Na aula de número 22 falamos da solubilidade nesse tipo de composto e na aula 23 agora a gente vai falar do ponto de fusão e do ponto de ebulição dentro desses compostos. Bom, para que a gente consiga fazer uma dinâmica bem interessante, é muito importante, assim como na aula 22, agora na aula 23, falar das forças intermoleculares. A gente retomar rapidinho sobre as forças de coesão. Isso é sempre importante estar bem firme na sua mente brilhante. Nós temos o tal do dipolo induzido, nós temos o tal do dipolo permanente e nós temos as tais ligações de hidrogênio. Lembre que no dipolo induzido, também chamado de forças de London, dipolo instantâneo, nós temos o tipo de força intermolecular nas chamadas moléculas apolares. Sempre importante lembrar que é o tipo de força de coesão de menor intensidade. Temos também o dipolo permanente, que acontece aonde? Nas moléculas polares. E as ligações de hidrogênio, que também acontecem nas moléculas polares, ou melhor dizendo, em moléculas muito polares, quando a gente tem o hidrogênio diretamente ligado no FON, no flúor, oxigênio e no nitrogênio. Por que é importante ter essa ideia das forças intermoleculares? Bom, forças intermoleculares, forças que mantêm as moléculas juntinhas, isso acontecendo no estado sólido e no estado líquido. Lembra que no estado sólido com uma intensidade maior. Então, quando vamos mudar o estado físico, que é isso que a gente está propondo agora, nessa aula de número 23, quando eu quero mudar o estado físico, eu preciso o quê? Eu preciso do afastamento das moléculas. Lembra? Eu tenho o estado sólido, um estado onde as moléculas estão bem juntas, depois eu tenho o estado líquido, onde essas moléculas estão mais afastadas, e no estado gasoso, as moléculas no movimento total, aleatório e errático. O que eu preciso fazer, então, do estado sólido para o estado líquido, é diminuir a intensidade dessas forças, e para o estado gasoso, romper essas forças intermoleculares. Então, por isso que é tão importante o estudo das forças intermoleculares quando eu quero debater a mudança de estado físico. Então, vamos trabalhar a ideia de ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, a primeira análise que eu faço é o tipo de força. Eu tenho as ligações de hidrogênio, eu tenho o dipolo-dipolo e eu tenho o dipolo instantâneo. Esse sentido dessa setinha aqui, ó, tá indicando o quê? A intensidade das forças. E qual a conclusão que a gente chega? Quanto maior a força intermolecular, maior vai ser o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Tá? Quanto maior a intensidade da força, maior o ponto de fusão, maior o ponto de ebulição. Mas é óbvio que você pode pegar moléculas que tenham forças intermoleculares iguais. Pegar dois dipolos permanentes, por exemplo. Então esse desempate vai ser na massa molar. Quanto maior a massa, maior o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Se a gente for parar para analisar, eu não estou falando nenhuma novidade para você, hein? Lá na aula de número 17, eu já tinha comentado isso para você. O que acontece agora é que nós estamos numa temática dentro dos compostos orgânicos. Aliás, quando a gente fala de compostos orgânicos, a gente pode pensar assim, ó, massa molar está diretamente associada ao tamanho da cadeia. Então a gente pode pensar que quanto maior a cadeia carbônica, maior o ponto de fusão, maior o ponto de ebulição. Então, para começar os trabalhos, vamos preparar aqui no nosso esqueminha essa relaçãozinha, né? Então, quanto maior a força intermolecular, maior o ponto de fusão, maior o ponto de ebulição. Quanto maior a massa molar, e aqui a gente pode pensar em tamanho de cadeia, maior o ponto de fusão, maior o ponto de ebulição. Bacana essa relaçãozinha? Então vamos trazer exemplos para poder debater essa situação? Vamos trazer exemplos aqui? Primeira situação que eu trago para você, futuro calouro, é a intensidade da força intermolecular. Então, o que eu procurei trazer para você? Estruturas com forças intermoleculares diferentes, mas óbvio que como estou fazendo um processo de previsão de ponto de fusão e ponto de ebulição, é óbvio que então eu peguei moléculas com massas molares próximas. Porque se você pegar e variar tudo ao mesmo tempo, aí fica mais complicada essa ideia de previsão.
Então, o que eu faço agora? Peguei forças intermoleculares distintas, mas massas molares próximas. Ó, eu peguei, por exemplo, o propano, que tem uma massa molar de 44 gramas por mol. Eu peguei o cloreto de metilo, eu peguei um aleto, com 50,5 gramas por mol. E peguei o etanol, com 46 gramas por mol. Então, eu peguei massas molares relativamente próximas. E o que acontece? Eu estou analisando o tipo de interação. Então perceba que eu tenho no propano, eu tenho uma interação do tipo de polo instantâneo, de polo induzido, eu tenho uma interação do tipo forças de London. No meu cloreto de metila, você já vê uma molécula polar. Eu tenho aqui um dipolo permanente. E no etanol, olha o grupinho OH aqui, ó. Eu tenho as tais ligações ou pontes de hidrogênio. Então, se você perceber, ó, o propano que tem o dipolo induzido é onde eu tenho o quê? Um menor ponto de ebulição. Menos 42,1 graus Celsius. Agora, perceba que no meu aleto eu tenho menos 23,8. Ali já aumentou esse ponto de ebulição, eu tenho um dipolo permanente. E aqui eu tenho as tais ligações de hidrogênio. Dá uma olhada nesse ponto de ebulição, 78,5 positivo. Perceba como essa intensidade dessa força ela é muito maior. Então você percebe que nós temos um grande salto no valor do ponto de ebulição, o que nós estávamos esperando, porque a intensidade da força intermolecular está diretamente associada ao quê? Está diretamente associada ao nosso ponto de ebulição. Bacana essa situaçãozinha para você, legal, muito bom, muito bom. Então, analisamos a intensidade da força. Eu quero trazer para você uma outra situação, que é o tamanho da cadeia carbônica, que é a relação da massa molar. Então, novamente, eu trouxe 3 compostos agora, trouxe 3 hidrocarbonetos. E pela fórmula geral CnH2n mais 2, a gente está percebendo aqui que tratam-se do que? De alcanos. Alcanos são hidrocarbonetos e nos hidrocarbonetos nós temos que tipo de força intermolecular? Dipolo induzido, dipolo instantâneo, forças de London. Dá uma olhada aqui, ó, a mesma força intermolecular. Então, a massa molar, o tamanho da cadeia interferiu. A minha cadeia com 5 carbonos, um ponto de ebulição de 36 graus. Uma cadeia de 6 carbonos, um ponto de ebulição de 69 graus. 8 carbonos, um ponto de ebulição do quê? De 126 graus. Percebemos então que o aumento da cadeia carbônica aumentou o ponto de ebulição. Uma coisa que é legal a gente comentar é que a gasolina, mesmo tendo um ponto de ebulição relativamente alto, né? A gasolina, obviamente, na aula 23 da Química B, ela é comentada que a gasolina ela é uma mistura, né? Ela não tem uma fórmula propriamente dita, mas a gente pegou então aqui, ó, um dos componentes da gasolina, a gente encontrou um ponto de ebulição relativamente alto, 126. Mas devido a essas forças de coesão muito baixas, perceba que esse é um líquido que ele tem até uma certa facilidade de volatilização. Por isso que quando a gente para, né, para abastecer o automóvel, a gente consegue perceber o quê? O cheiro da gasolina, né? Mesmo, repito, tendo um ponto de ebulição relativamente alto devido ao tamanho da sua cadeia, mas devido às forças intermoleculares serem de baixa intensidade, nós conseguimos perceber o cheiro do combustível. Legal essa relação do tamanho da cadeia carbônica? Muito bom. O que a gente discutiu até aqui, ó, é de suma importância de prova. Talvez estejam os casos que mais aparecem. Mas eu tenho uma terceira situação para mostrar para você. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho uma situação da presença de ramificações em cadeia. E isso é algo que a gente não tinha comentado lá na aula 17. Né? Na aula 17 de força intermolecular, a gente debateu as situações mais tradicionais. Mas agora, quando a gente traz o olhar para a química orgânica, nós temos uma situação da presença de ramificações. Então, olha, para moléculas de massa molecular semelhante, quanto mais extensa a cadeia carbônica, ou seja, menor o número de ramificações, maior é o ponto de ebulição. Vamos tentar olhar isso aqui? Eu tenho dimetilpropano, metilbutano e pentano. Perceba que o pentano é onde eu tenho o maior ponto de ebulição. Eu tenho quanto? 36 graus para esse cara aqui.
Perceba que o metilbutano tem uma ramificação, o ponto de ebulição foi para 28, e o dimetilpropano tem duas ramificações, o ponto de ebulição foi para quanto? Foi para 9 graus. Então nós podemos fazer mais um complemento aqui, ó. Olha só, eu posso dizer para você que quanto maior a quantidade de ramificações, menor é o ponto de fusão barra ponto de ebulição. Quanto mais ramificada é a cadeia. Outro detalhe muito importante para a gente comparar aqui, ó, é que a gente está analisando isômeros de cadeia. Então é muito importante você ter essa análise e você perceber que todas essas fórmulas trazidas para você são moleculares, são C5H12. Né? Porque se eu diferencio nessa quantidade de carbonos, a característica que eu vou analisar é a massa. Então, o que você percebe? A gente só interpreta o número de ramificações quando nós temos isômeros de cadeia. Quando nós temos o quê? Os compostos com a mesma fórmula molecular. Beleza? E outra coisa que eu queria que você entendesse é o porquê dessa história das ramificações. Eu não quero que você simplesmente decore. Quanto mais ramificada, menor é o ponto de ebulição. Eu acho que dá pra gente entender isso. Então eu quero que você dê um instante desse seu lindo olhar para cá agora. Olha só. Aqui eu tenho a estrutura do pentano. Não esqueça que força intermolecular são as forças que mantêm as moléculas juntinhas. Então esse tracejadinho aqui, ó. Como eu tenho moléculas apolares, esse tracejadinho aqui, ó, indica para o Robinho dipolo induzido, forças de London. Então aqui, ó, está a força de coesão que mantém essas moléculas juntinhas. O que eu preciso fazer? Elas estão, por exemplo, no estado líquido. Se eu for passar para o estado gasoso, eu vou romper com isso aqui, ó. A gente vai romper com essa força de coesão e agora cada molécula está linda, leve e solta, livre, leve e solta para seguir o seu caminho de forma solitária, porque eu acabei com essa força de coesão. Então aqui, ó, está a área de contato entre as moléculas. Agora dá uma olhadinha, ó. Fixou legal essa ideia? Eu vou mostrar para você agora uma cadeia ramificada. Eu vou pegar uma estrutura do dimetilpropano. Dá uma olhada, ó. Aqui está a ideia da cadeia normal. Agora olha só. Olha o dimetilpropano. Tu percebeu que a área de contato entre as moléculas diminuiu? Então, se eu tenho fórmulas moleculares iguais e eu comparo uma cadeia normal com uma cadeia ramificada, sempre a cadeia ramificada vai ter o quê? Menor área de contato. Então, se eu tenho menor área de contato, é mais fácil que volatilizar essa estrutura. Passar para o estado gasoso, do líquido para o estado gasoso essa estrutura. Então, por isso que o ponto de ebulição diminui. Por isso que em cadeias ramificadas, sempre quanto maior o número de ramificações, menor o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Percebeu essa jogada bacana? Show de bola? Muito bom. Uma análise que é muito pedida, né? Uma pergunta que é muito comum, por exemplo, em sala de aula, é debater as insaturações. Tá, Robinho, e se um composto tiver ligação dupla, se tiver ligação tripla, o que acontece? Bom, a tendência de uma insaturação é diminuir os pontos de fusão e ponto de ebulição. Mas em compostos tradicionais, isso acaba interferindo muito pouco. A diferença é muito pequena. Por exemplo, se você comparar o ponto de ebulição de um pentano com um penteno, a diferença é de 3 a 4 graus Celsius. É uma diferença muito pequena. Então, para a grande maioria dos compostos, as insaturações, elas pouco interferem no ponto de fusão e ponto de ebulição. Aonde que as insaturações elas vão diferenciar de uma forma mais nítida? Quando nós temos grandes cadeias. E essa é uma análise que a gente vai fazer muito quando a gente for trabalhar bioquímica na frente B. Quando a gente for falar, por exemplo, de óleos e gorduras.
quando a gente for falar de lipídios. Então, os ácidos graxos, que são matérias-primas dos óleos e gorduras, aí vai ser muito importante a análise da insaturação. Então, lá na bioquímica, o Robinho promete que vai fazer uma análise bem bacana com você disso. Mas só para te adiantar, só para te dar um leve spoiler do que acontece, as cadeias saturadas dos ácidos graxos tendem a ter pontos de fusão mais altos. Então, por isso que elas são sólidas, por isso que geralmente gorduras que são sólidas na temperatura ambiente, eles têm na sua composição ácidos graxos saturados. Agora, se nós pegarmos as insaturações, a gente vai perceber que esses ácidos graxos insaturados, eles vão ter pontos de fusão menor. Por isso que tendem a formar óleos, que são líquidos à temperatura ambiente. Tá? Mas isso a gente vai fazer uma discussão muito bacana quando a gente for falar de lipídio. Então essas insaturações, elas aparecem com muita força quando se debate ácidos graxos. Beleza? Show de bola? Até poderia isso ser o nosso momentinho de atenção, né? Esse spoilerzinho sobre a questão de lipídios. Mas não, eu quero fazer um casamento para você no nosso momento de atenção, uma coisa chamada isomeria geométrica, com isomeria cis-trans, que você já debateu nas aulas de Química Orgânica com o professor Urtigão. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, bonitinho, no nosso momento de atenção, no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Então, o momento de atenção é a análise do PF e do PE em isômeros geométricos. E aqui fica legal, aqui a discussão é muito bacana. Então eu vou pegar um composto bem simples, bem simplório aqui para o nosso debate, que seria o 1,2 de cloroeteno, tá? Vou pegar esse composto aqui para fazer o nosso debate aqui, ó. Então eu peguei ele na sua forma cis, tá aqui, ó, bonitinho, e na sua forma trans, tá? E a primeira coisa que a gente vai debater é o ponto de ebulição, que é o que mais cai na prova, tá? Porque, olha só, tu viu que essas relações de PF e de PE, elas estão associadas? Aumenta um, aumenta o outro. Geralmente assim. Mas quando a gente tem isômeros cis-trans, aí a gente tem que ter um olharzinho um pouquinho mais crítico, um olharzinho um pouquinho mais top. Então a gente vai debater primeiro ponto de ebulição. Tá? O que a gente pode analisar nos compostos cis e trans no que for o debate em cima de polaridade? A estrutura cis, ela é uma estrutura polar com uma certa polaridade. O meu momento dipolar, ele é o quê? Diferente de zero. Ao passo que a minha molécula trans, olha só, os meus vetores vão se cancelar. Eu tenho uma molécula o quê? Apolar. Eu tenho um Mi igual a zero. Então, o que acontece? Moléculas polares têm forças de coesão mais intensas. Então, se tem forças de coesão mais intensas, o ponto de ebulição é o quê? Mais alto. Então, a molécula do cis 1,2 de cloroeteno, ela tem o quê? Um maior ponto de ebulição. Tá? Enquanto que a molécula trans tem um menor ponto de ebulição. Por que aqui eu tenho um maior ponto de ebulição? Forças intermoleculares de maior intensidade. Por quê? Porque ela é uma molécula polar. Tudo bem? Tá, Rubinho, mas o ponto de fusão não vai acompanhar isso? Por incrível que pareça, quando a gente debate isômeros geométricos, não. Quando a gente for debater isômeros geométricos, olha só,
Vamos debater o ponto de fusão aqui, ó. O isômero trans é quem vai ter o quê? O maior ponto de fusão. Por quê? Quando a gente está falando de ponto de fusão, futuro calor, a gente vai estar falando do quê? A gente vai estar falando de estado sólido para o estado líquido. Então, quando a gente debate o estado sólido, tem uma situação de empacotamento, né? De proximidade dessas moléculas. E se a gente for pegar uma estrutura trans, vamos fazer uma análise dela assim, ó. Vamos pegar aqui, ó, 1, 2 carbonos, tá aqui, ó. E aqui o cloro. E aqui o cloro. Ó, tá aqui o hidrogênio. Tá aqui o hidrogênio. Esse arranjo trans, ele facilita o quê? O empacotamento entre as moléculas. Quando você tem um arranjo cis, olha só, é difícil você empacotar, aproximar as moléculas, ok? Quando você tem um arranjo cis, fica dificultado o empacotamento. Quando você tem um arranjo trans, essa conformação facilita a aproximação das moléculas. Esse arranjo, esse formato, que a gente chama de formato in U, tá? Esse formato de moléculas cis dificulta essa aproximação. Então, por ter um maior empacotamento, então o que favorece o maior ponto de fusão é o maior empacotamento. Então, na isomeria cis-trans tem essa historinha bonitinha para a gente poder debater. Bacana, legal essa discussão que a gente fez aqui, ó, bonito momento de atenção aqui. Show de bola? Muito, muito, muito bom. Vamos treinar uma questãozinha? Eu trouxe uma questãozinha para a gente fazer. É uma questão da UFPR 2015, segunda fase. Vamos treinar uma questãozinha que fala assim, ó. A temperatura de ebulição de uma determinada substância está intimamente relacionada à sua massa molar e às forças intermoleculares predominantes nessa substância. Por exemplo, a acetona, propanona e o isopropanol, propan-2-ol, são líquidos à temperatura ambiente e diferem em massa em apenas 2 unidades de massa atômica. Porém, as temperaturas de ebulição dessas substâncias são bastante diferentes. Da propanona é 56 e do isopropanol é 82. O que ele pergunta para nós é qual a força intermolecular predominante que atua na acetona e no isopropanol. Tá? Vamos marcar aqui, ó, a acetona é a propanona. E o isopropanol é o propan-2-ol. Aqui eu tenho HFON. Então aqui eu tenho ligações de hidrogênio. A propanona não tem HFON, então ela tem o quê? Dipolo permanente. Pô, Robinho, mas tem um momento de atenção na aula 22. Funções carboniladas em presença de água realizam ligações de hidrogênio. Sim, isso é uma grande verdade. Só que essa questão não está debatendo solubilidade. Isso aqui não está em água. Nós estamos debatendo ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, as moléculas de propanona entre si, elas não realizam ligações de hidrogênio. O que elas têm é o dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Lembra? Essa história do momento de atenção da aula 22 é quando se debate solubilidade. Funções carboniladas em água. Funções carboniladas em água. Tudo bem? Então, qual que é a força predominante? Dipolo permanente aqui, ligação de hidrogênio aqui. Beleza. E letra B. Baseando-se nas forças intermoleculares predominantes, explique por que a temperatura de ebulição do isopropanol é maior do que a da acetona. Tu não precisa encher linguiça na resposta, tu pode ir direto ao ponto. Por que a temperatura de ebulição do isopropanol é maior? Porque ligações de hidrogênio são forças intermoleculares mais intensas que o dipolo permanente. Pronto, acabou. Acabou a história. Essa é a resposta. Porque as forças intermoleculares predominantes no propan-2-ol, ou né, isopropanol, elas são mais intensas que os dipolos permanentes da acetona. Bacana? Simples essa relação. E vamos fechar os trabalhos com mais uma questãozinha. Agora também uma questãozinha para você, uma questão da Unesp agora, para a gente fechar os trabalhos aqui. Ele fala assim, ó, há 4 aminas
de fórmula molecular C3H9N. Primeiro, ele quer que a gente escreva as fórmulas estruturais das 4 aminas. E na letra B, qual dessas aminas tem ponto de ebulição menor que as outras 3? Justifique a resposta em termos de estrutura e forças intermoleculares. Bom, vamos escrever as 4 fórmulas estruturais das aminas, né? Essas aminas possíveis de fórmula C3H9N. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é colocar elas bonitinha como amina primária. Tá aqui, ó. 3 bonitinhas aqui, ó, a amina primária. Eu posso fazer também a amina secundária, né? Eu posso então fazer o seguinte: colocar aqui ó, um radical etil. E agora um radical metil, ó, uma amina secundária. Pode ser? Ou ainda, como são 3 carbonos, eu posso fazer uma amina terciária, né? Beleza, uma trimetilamina. Tá aqui, ó. Pô, Bi, mas ele fala em 4 aminas no texto. É verdade, tem mais uma amina aqui, ó. A gente vai ter que colocar mais uma, tá? Só posso fazer essa secundária, só posso fazer essa de terciária. Mas aqui na primária, eu posso ter uma outra saída, né? Essa é a propilamina. Mas eu posso fazer também a isopropilamina, tá? Que também é uma amina do tipo primária. Aqui o radical propil, aqui o radical isopropil. Beleza? Então fizemos os 4 tipos de amina, legal. Agora na letra B, qual dessas aminas tem ponto de ebulição menor que as outras 3? Então isso é uma pergunta, ele quer saber qual é. E aí justifique a resposta em termos de estrutura e forças intermoleculares. Então tem 3 perguntas em uma. Primeiro, qual delas vai ter o ponto de ebulição menor que as outras 3? Vai ser a trimetilamina. Vamos tentar entender o porquê agora. Porque nós vamos ter que achar o quê? 2 justificativas. Porque ele quer em termos de estrutura e em termos de forças intermoleculares. Bom, em termos de forças intermoleculares, o que acontece? A trimetilamina, ela apresenta o quê? Ela apresenta o quê? Ausência de ligações de hidrogênio. Então, por isso que o ponto de ebulição dá menor. Se você analisar, olha só, aqui tem NH2, aqui tem NH e aqui tem NH2. Aqui pode rolar existência do quê? De ligações de hidrogênio. Bacana. Na trimetilamina, sem chance. Então, a ausência de ligações de hidrogênio faz com que essa amina terciária tenha ponto de ebulição menor. Legal? E eu preciso agora também justificar em termos de estrutura. O que eu tenho de especial na trimetilamina? Eu tenho a presença de ramificações. Eu preciso recorrer ao início aqui nos nossos esquemas. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui. Quanto mais ramificada a cadeia, menor o ponto de fusão e o ponto de ebulição. É exatamente isso que acontece aqui, ó. Eu tenho uma cadeia ramificada. Então, a presença de ramificações e a ausência das ligações de hidrogênio faz com que esse composto tenha um ponto de ebulição menor. Bacana? Show de bola? Assim como foi o pedido na aula de número 22, eu reforço o pedido agora na aula de número 23 para você. Treinar os exercícios da apostila, tá? Propriedades físicas de compostos orgânicos, eu só consigo perceber se eu estou entendendo quando eu vou de cara nos exercícios. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço para você, sucesso nos teus estudos. Tchau, tchau.